e desde já, a parte que me toca em relação à CISD, quero agradecer ao público aqui presente, senhoras e senhores do lugar, e dar, portanto, início a esta conferência de turismo. Temos, portanto, como oradores o Sr. Francisco Dias, professor do IPL, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do CNIS, e o Sr. Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo no Centro de Portugal. Vamos, portanto, dar início a esta conferência, para a qual passo de momento e já a palavra ao Sr. Arquiteto António Salvador. Muito obrigado pela vossa presença. Faço minhas as palavras aqui do Presidente da Direção da ACISM. Queria agradecer mais uma vez a parceria que a AIRO também faz connosco, agora com a ACISM, que é uma nova estratégia de também aproximar as associações locais com as regionais em nível de atividade empresarial. O Jornal da Região da Nazaré está associado a esta parceria no sentido de promover e dar cobertura junto com os restantes jornais do grupo Médio Oeste. A minha presença aqui também é como representante da Médio Oeste, mas sobretudo como presidente da Assembleia da ACISN e entidade co-organizadora deste evento. Gostaria de agradecer a aceitação e também a presença que o professor Dr. Francisco Dias, que está aqui presente na qualidade de investigador, sobretudo coordenador do Gabinete de Investigação do Turismo do IPL em Peniche, na Escola Superior de Tecnologia, Mar e Turismo de Peniche. E gostaria também de agradecer ao Dr. Pedro Machado, que é atualmente ainda Presidente da Região de Turismo, Entidade Regional de Turismo do Centro, e muito provavelmente o novo Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, que entretanto está em processo eleitoral. A Entidade Regional de Turismo do Centro passou a ter o Oeste, daí a oportunidade também de apresentar aqui o seu Presidente, que vai ter 100 municípios para gerir, e portanto desejo todas as felicidades no sentido de conseguir gerir 100 municípios ao nível da área do turismo, da estratégia do turismo para toda esta região. Penso que foi uma boa solução o Oeste integrar o Centro, desde logo por motivos que têm a ver com os apoios comunitários, que é extremamente importante, e portanto saímos da esfera de Lisboa e Val do Tejo e passamos para o Centro do ponto de vista da relação. Portanto, mais uma vez obrigado pela presença do Sr. Presidente do Turismo, obrigado também pela presença do Professor Francisco Dias. Vamos ter aqui a moderação, não só da minha parte, mas também do jornalista Francisco Gomes, e espero que aproveitem a sessão. Vamos ter uma pequena intervenção de cada um dos convidados e seguir-se-á, após isso, um debate que eu espero que seja profícuo e que seja ativo. Estejam à vontade para fazer as perguntas todas que quiserem. Já me disseram que estavam disponíveis para responder, portanto, vamos a isso. Muito bem. Sr. Professor. Então temos aqui este título, Oeste, Mar e Investimento Turístico. Citando ou recordando, e para quem não sabe, o Cluster de Conhecimento e da Economia do Mar refere que Portugal encontra-se num local privilegiado para fazer do mar um dos recursos fundamentais de desenvolvimento da nossa economia. E aqui já lanço a conversa para o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, que de resto integra também este cluster. Há aqui um oceano, passo a expressão, um oceano de oportunidades. Pode ser. Bem, antes de mais formalizar. Claro que sim, claro que sim. Muito boa tarde a todos, quero naturalmente saudar-vos, agradecer o convite que me foi dirigido pelo arquiteto Salvador, ao Sr. Presidente da Associação, que aqui está seguramente em representação dos órgãos, ao meu colega de bancada, o professor Francisco, já tenho a oportunidade de cruzar com ele noutros fóruns, e ao nosso moderador e jornalista, e este cumprimento é extensivo aos presentes. O mar é uma evidência. Basta sairmos aqui do Hotel Praia e percebermos, de facto, aquilo que hoje representa não apenas no conjunto da oferta da região centro, mas, seguramente, do nosso país. E não é apenas porque entrou no léxico político
institucional que o devemos também nós, deste ponto de vista, aproveitar. Eu gostaria de, porque esta é a minha primeira oportunidade oficial depois da publicação da Lei 33/2013 de 16 de maio, e esta publicação não é pacífica. É preciso percebermos que não é uma publicação pacífica. E se vos contar um curto trajeto, até profissional, que me foi dado e tive o privilégio e a honra de vir a liderar desde 2006, se percebe que é um grande desafio, é um desafio que, à semelhança dos desafios anteriores, não deixa de ser também polémico, mas para o qual, seguramente, aquilo que menos interessa aos empresários e, em particular, aos agentes do setor do turismo, é que percamos muito tempo com discussões administrativas sobre quando é que se começa a trabalhar. Eu digo-vos isto porquê? Porque em 2006, a 1 de setembro de 2006, quando iniciei funções na Turismo Centro de Portugal, nós tínhamos 24 municípios. Essencialmente o distrito de Coimbra, 5 municípios do norte do distrito de Leiria, a saber Alaiazer, Ancião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão, Castanheira de Pera, e tínhamos depois 2 municípios do distrito de Viseu. Por força da Lei 67/2008, de 10 de abril, nós passamos de 24 para 58 municípios, agregamos a ex-região de turismo da Rota da Luz, agregamos a ex-região de turismo de Viseu de Alafões, agregamos a Junta de Turismo do Saco, a Junta de Turismo da Coria e a Junta de Turismo de Monfortinho. E, portanto, passámos para uma configuração que não era nem de perto nem de longe aproximada com aquilo que é hoje a nossa NUT 2, mas já era uma aproximação muito forte em relação àquilo que era a configuração da NUT. E passado 4 anos, com a publicação da Lei 33/2013, passamos então para esta enormidade que é, de facto, uma plataforma de território que tem cerca de 100 municípios. A maior área regional do país. Para terem uma ideia de comparação, Lisboa, Val do Tejo tem 18, o Alentejo tem 56 e o Algarve tem 16. Nós temos 100 municípios. 1/3 do país. Porto e Norte tem 83 ou 85, à volta disso. Portanto, nós temos, de facto... Vê isso como um inconveniente ou uma vantagem? É difícil do ponto de vista de uma primeira fase do modelo de governação. É importante do ponto de vista da criação de uma estrutura, de uma estratégia e de uma capacitação institucional que nós não tínhamos e onde o mar é um dos nossos produtos estratégicos. Pensarmos que a Oceano 21, que é liderada pelo engenheiro Ribal Esteves de Aveiro e onde esteve o António Nogueira Leite, tem hoje toda esta nossa costa litoral e, portanto, é uma associação que pensa o território do ponto de vista da sua coesão. E, por isso, o maior desafio que aqui se coloca, à pergunta que me disse, foi, ponto 1, como é que vamos trabalhar o primeiro eixo que eu considero fundamental para esta nova região, a coesão do território. Nós temos um território muito assimétrico. 100 municípios são muitos municípios. Pensar, para quem está nesta sala, que estamos a falar de Almeida, Vilar Formoso, até Sobral de Montagraço, ou pensar que estamos a falar de Ovar, ali às portas do Porto, e que vamos até Monfortinho, que vamos até Idanha Nova, ou Constança, ou Tomar, ou Abrantes. Ou seja, localidades que não se identificam. há aqui, primeiro grande desafio que nós vamos ter que tratar é a questão da coesão do território, onde se integra o Oeste. E poderia parecer contra a natura, numa primeira leitura, uma vez que o Oeste tem, de facto, fluxos tradicionais maiores com a comunidade de Lisboa-Val do Tejo, que esta poderia vir a ser uma junção ou uma agregação de lesa pátria. Do meu ponto de vista, não é. Porque do ponto de vista daquilo que é a aplicação para a tal coesão do território, para o desenvolvimento e para que os empresários possam ter linhas e instrumentos de financiamento para potenciarem a sua atividade, onde é que eles estão disponíveis? No Programa Operacional do Centro. Podia-se dizer, mas os produtos turísticos não têm a delimitação geográfica do Programa Operacional do Centro, mas precisam de uma alavanca e de um instrumento financeiro que lhes permita fazerem a sua estruturação, a sua promoção e a sua consolidação. E para isso o instrumento financeiro é decisivo para a coesão. Porque nós tínhamos 3 problemas estruturantes no centro de Portugal. Primeiro problema estruturante. Nós tínhamos fragmentação de produto turístico. Marcas como as aldeias históricas, marcas como as aldeias do Xisto, tinham sobre si
diferentes administrações que as poderiam promover, sobretudo no mercado externo, de forma absolutamente diferente. Sem nenhuma convergência, sem nenhuma coesão. Nós tínhamos descontinuidade de território. E nós tínhamos, infelizmente, durante muitos anos até hoje, uma desconformidade entre aquilo que era o mapa da promoção externa, que assentava na NUT 2 Centro, e o mapa da promoção interna, que assentava depois, hoje ainda, na coexistência de 5 organismos diferentes. Isso faria com que houvesse municípios, ou fazia com que houvesse municípios desfavorecidos, entre aspas, na promoção. A assimetria regional é um problema estruturante. Portanto, 3 já os identifiquei e temos depois mais 3. A fortíssima assimetria regional. Nós temos uma litoralização muito forte do fenómeno da capacitação e do fluxo turístico, ou seja, normalmente associada ao litoral em detrimento do centro e em detrimento do interior. Nós temos uma forte sazonalidade e nós temos ainda, infelizmente, uma taxa média abaixo da permanência daquilo que é a média nacional. E estes são problemas estruturantes. E a ideia que está aqui em cima da mesa é, quando foi colocado este desafio, é mantemos tudo o que está. E daqui a 10 anos continuamos a dizer que temos forte assimetria regional. Continuamos a ter desconformidade entre a promoção externa e a promoção interna. Continuamos a ter queixas de que Lisboa olha para Lisboa e não olha para Fátima, não olha para o Oeste, não olha para a coesão territorial. E continuamos a dizer que temos uma forte sazonalidade e temos uma baixa taxa média. É evidente que me perguntam qual é a garantia de que daqui a 5 anos melhoramos. É o desafio que temos para frente. E é esse o meu compromisso. De trabalhar no sentido de que possa ultrapassar barreiras, desconformidades e causas estruturantes como aquelas que estamos aqui a citar, percorrendo esta ideia inicial de que a agregação que está agora a ser construída diz respeito, por exemplo, àquilo que o Plano de Desenvolvimento do Oeste, quando foi lançado entre 2008 e 2010, já apontava para a capacidade e para a concertação do território com o centro de Portugal, ou que, eventualmente, outros instrumentos apontam, nomeadamente, quando se diz hoje, e há bocadinho falava o arquiteto, vou já à questão, que é a questão do PENT. A desconformidade do PENT não é apenas do território do Oeste e da sua integração com o polo de desenvolvimento. O PENT dizia que nós, em 2015, atingíamos 15 milhões de turistas. Nós estamos com 11. O PENT dizia que nós, em 2015, chegávamos a 16% da mão de obra ativa. Nós estamos com 10%. O PENT dizia que nós, em 2015, atingíamos 16 milhões, 1.000 milhões de euros de receitas. Nós estamos com 8%. Portanto, a questão do PENT, o PENT é um instrumento que foi concebido numa altura, 2006, quando foi apresentado, cujas metas e os objetivos estão, do meu ponto de vista, demasiado ambiciosos para o tempo que nós tínhamos e particularmente desconformes com aquilo que é a experiência que hoje estamos todos a ter de uma alteração profunda no modelo da organização do turismo em Portugal. Quer dizer que nessa estratégia, nesse desafio que é colocado agora à entidade regional de turismo, coloca o mar na linha da frente. Produto estratégico, absolutamente identificado. Não apenas a estratégia do mar enquanto mar, que é demasiado abrangente, mas no turismo náutico, no sol e praia, no turismo desportivo, e são muitos os exemplos que aqui podíamos citar, e como, naturalmente, atividade de complementariedade em relação a outros produtos turísticos. O que a região centro tem, que a distingue das outras regiões, tem muito a ver também com as características de que nós hoje temos do nosso perfil de turista atual. Não há turista monoproduto. É um conceito que está absolutamente ultrapassado. Nenhum turista vem para Portugal estrangeiro, e em particular um turista nacional, que durante 8 ou 15, que já não faz menos, período de férias, aposta especificamente num produto. Quando se fala em diferenciação, quando se fala em experiência, quando se fala em sensações, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que aquele turista, que aquele perfil, procura complementaridades. O mar tem um produto específico, não só o mar e a água, sejam as praias oceânicas, sejam as nossas praias fluviais, as nossas albufeiras, as nossas barragens, o aproveitamento do turismo cinegético, da pesca, do lazer, etc, etc, etc. E, portanto, a componente água e, em particular, o mar, enquanto potenciador de uma estratégia que é o Oceano 21 definiu, que o Oeste está todo ele integrado na estratégia da Oceano 21 e que o próprio plano estratégico para a região do Oeste também defende. Por isso, o náutico, o desportivo, o sol e praia, etc., são apostas que estão na agenda
em primeira instância, da Turismo do Oeste. E aqui, duas notas. Uma de caráter pessoal é de que respeitarei na íntegra o legado e o reconhecimento público que o meu colega António Carneiro, que ainda preside até à data da posse dos novos órgãos, está em funções executivas, respeitaremos. Quero dar aqui este testemunho público. São mais de 30 anos de carreira e de entrega a uma causa que seguramente hoje é melhor do que quando ele iniciou a sua atividade. Segundo, há um compromisso forte assumido por nós nos estatutos da nova organização que prevêem a captação, ou neste caso, a manutenção da marca Oeste no conjunto da oferta do centro de Portugal e que prevê a composição de uma estrutura física como aquela que existe hoje, que é uma delegação de proximidade para a região Oeste. Trata-se, no fundo, de mudarmos o modelo de governação, mantendo o nível de proximidade e de trabalho com os agentes locais. A marca Oeste A marca Oeste vai continuar. E vai continuar a ser potenciada, e também a representação ou a delegação atualmente existente, antes a Região de Turismo do Oeste, agora a Entidade Regional de Turismo ou a área de turismo, vai manter-se uma delegação? Uma delegação física, sim. Física. Sim, sim. Marca e delegação física, sim. Em Óbidos. Está em Óbidos e, como sabem, a definição das sedes é de uma competência da Assembleia Geral. Se os responsáveis entenderem, não é do Presidente da Direção, é da Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral entender que deve ou não mantê-la, é a Assembleia Geral que decide. Julgo que tem todas as condições para continuar com esta. Podemos introduzir o Dr. Francisco Dias também nesta conversa, é por isso é que está cá. É professor do IPL, e neste caso em específico da Escola Superior de Tecnologia do Mar, de Turismo e Tecnologia do Mar, anterior só Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Peniche. Exatamente, este estabelecimento de ensino tem como missão desenvolver cursos, formação nas áreas do turismo e das ciências e tecnologias do mar, com o desenvolvimento de muitas áreas de atividades, de investigação. De resto, o Dr. Francisco Dias também coordena o grupo de investigação em turismo. Há aqui, portanto, ligado ao mar, um grande potencial para ser explorado. E agora em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. Exatamente, mas eu gostava, vou responder essa questão, mas dado que estive a ouvir, e como não conheço de longa data pessoalmente o Dr. Pedro Machado, mas surpreende-me porque eu não podia estar mais de acordo com quase tudo o que disse. Ou diria, aliás, não encontro nada com o qual discordo. E é curioso, porque raramente isso não acontece na vida. Sou geralmente uma pessoa... É de Sporting, não? Não. Uma divergência. Só mais uma. Ok. Raramente isto acontece. Aliás, eu costumo, a título de exemplo, costumo dizer aos alunos, é tempo de deixarmos a metáfora do turista formiga. Vamos pensar a metáfora do turista múltiplo. O turista imprevisível, o turista individualizado, personalizado. Enfim, deixemos de pensar que uma segmentação de mercado mete os turistas em gavetas. Temos que pensar que um destino turístico tem que ser multiproduto e tem que ter capacidade de atrair à noite com animação, atrair no dia, seja com a praia, seja com a montanha, seja com a natureza em geral. Portanto, não pode ser só sol e mar, não é? Nada. Aliás, Não pode ser só um produto. uma economia saudável não pode ser só turismo. Isso é desde logo. E o turismo não pode ser um só produto. Portanto, nós temos que pensar que devemos pensar em termos de desenvolvimento integrado global. E temos que pensar numa perspectiva longa. Há pouco, Pedro Machado falou de um amigo comum, António Carneiro, e dele louvor, eu também subscrevo. No entanto, o que vou agora dizer, e entendam bem, não é nenhuma crítica pessoal ao António Carneiro, nem a nenhum presidente de polo ou entidade regional. Vou falar em termos de grande, digamos, 30 anos, 20 anos que seja, 20 anos melhor. Há 20 anos nós éramos o 16º país em termos de competitividade do turismo a nível global, a nível mundial. Atualmente somos o 29º. Portanto, não há um culpado. De facto,
Temos conversado muito, temos discutido muito, tem-se feito muita coisa boa, mas também não estamos, se calhar, a fazer tudo o que devemos para competir com qualidade a nível global. Se calhar as estatísticas mostram que estamos a crescer, embora na década anterior houve aí uma estagnaçãozinha. Mas se calhar o turismo no mundo está a crescer a uma velocidade muito superior. A Turquia é o contrário. Estava alguns na 30ª posição e agora está em 15º. Portanto, se pensarmos assim, então afinal, aquelas notícias que todos os dias correm no Facebook, etc., que o destino X, Porto eleito o melhor destino, Lisboa, não sei quanto, isso é para nós, de nós para nós. É o jornalista X que lança uma notícia e nós aqui todos contentes, enfim, entusiasmados a ver-nos ao espelho. Quando ainda estamos muito longe. Nós estamos a cometer erros sistematicamente. E, felizmente, na minha opinião, o que está a acontecer agora é positivo. Isto é, pela primeira vez, por exemplo, aqui no nível do centro, pela primeira vez, no T2, Comissão de Programação de Regional e Região de Turismo coincidem. Pela primeira vez começa a haver nexo. Espero que dure muitos anos. Espero que esta brincadeira de redefinir as regiões não seja, enfim, não tenha a longevidade de um governo, mas seja para muitas décadas. Porque começar de novo a criar um destino, a promovê-lo, a gerar marca e anos depois mandar tudo para o lixo, isto paga-se muito, muito. É justamente por isso que estamos a ser para a torta. Cada governo julga que pode mexer em áreas onde não deve. Por acaso, estou de acordo com a mudança que está a ocorrer agora. Mas então assumamos o seguinte: da década de 90 até agora fomos caindo. Agora temos o Horizonte 2020, a Estratégia 2020, no centro o Querer 2020. Toda a gente está a pensar como é que o turismo e os restantes setores da economia se devem desenvolver com apoios estruturais, fundos estruturais, entre 2014 e 2020. Então temos uma oportunidade de, pela primeira vez, não cometermos alguns erros crassos. Que implica atuar nesta área, implica uma política também e uma intervenção mais duradoura no tempo. Implica primeiro consensos. Eu vou dar exemplo dos não consensos ou dos falsos consensos e vou dar exemplo do que está a fazer agora de bem, porque eu vejo diferenças e agora eu sou um crítico, mas também estou agora satisfeito porque as minhas críticas, não foi que alguém me ouviu, porque eu não sou uma figura pública, portanto, mas por coincidência, se calhar a necessidade, se calhar a crise, obriga as pessoas a ganharem juízo. Vou explicar. O Pente tem uma série de debilidades, mas a principal debilidade é que foi criado numa lógica top-down, de cima para baixo, e até por uma consultora espanhola. Ou seja, o Pente não é um plano estratégico gerado por consenso a partir dos municípios, das comunidades intermunicipais, das regiões, e depois, ao nível nacional, uma síntese, não é nada disso. O Pente é o inverso disso tudo. É um plano de uma empresa de consultoria espanhola que o governo português aprovou como plano nacional. Eu sei que há umas nuances, mas isto é indesmentível. Isto é indesmentível. E o Turismo de Portugal não gosta de ouvir isto. Não gosta desta evidência. Mas qualquer documento do Pente, na segunda página, tem lá a identificação do autor. Portanto, isto é o modelo do não. Eu nunca sacralizei o Pente por muitos motivos. Também por este. Para a região centro, o Pente é extremamente pouco ambicioso. Há 2, 3 produtos estratégicos que, se calhar, não sei a sua opinião acerca, 2, não é? A natureza e... Turismo patrimonial e cultural e ativo. O mar não está lá. O mar não está. Portanto, e é curioso, nós estamos aqui a discutir, ao nível das comunidades intermunicipais, vamos discutindo, vamos criando estratégias regionais, mas as estratégias regionais têm que estar de acordo com a estratégia nacional, porque a estratégia nacional impera, ou tem primazia, sobre as estratégias regionais. Ora, se a estratégia nacional está doente, vai ser necessário muito engenho de arte para que as estratégias regionais corretas possam impor-se. Este é um problema estrutural. Ora, e nós não podemos perder a oportunidade destes 6 anos que se avizinham. E a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, que contributo é que pode dar, ou está a dar, para inverter esse cenário que traçou, nomeadamente na investigação, até em atividades de promoção do turismo
diferentes daquelas tradicionais, inclusive no desenvolvimento do I&D, da investigação e desenvolvimento no domínio do turismo. Bom, vou-lhe fazer a vontade de falar do mar. De facto, nós prezamos o mar e temos duas unidades de investigação, não só o GITUR, Grupo de Investigação em Turismo, como também o GIRME, Grupo de Investigação em Recursos Marinhos, que é uma unidade de investigação que está agora a criar um novo polo de investigação chamado Sete Mares, cuja primeira pedra foi lançada há 2 semanas, e é uma unidade de investigação que creio que em breve será dotada pela física muito boa ou excelente. O GITUR é mais novo, portanto, o grupo de investigação que eu coordeno é mais novo, mas existe desde 2009, basicamente finais de 2008, mas só começou a produzir frutos em 2010. Desde então, nós trabalhamos a 4 níveis. 4 níveis, desde o nível global, temos, ao nível global mundial, temos uma revista chamada European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, portanto, estamos integrados nas redes globais para para continuamente estarmos em diálogo com o que melhor se faz a nível mundial. Procuramos colaborar... Há uma publicação anual trimestral. Perdão, quadrimestral, 3 vezes por ano. com artigos, portanto, referentes com os artigos que têm a qualidade mínima, de acordo com os revisores que visam cega, para serem publicados. E sobre o quê? Qual é que é o assunto? A revista chama-se European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. Portanto, tudo o que é turismo, hotelaria, lazer, recreação, animação, é global. É uma revista global. Já agora que o Francisco Dias também é diretor. Por dessa acaso. revista. Sim, por acaso. Por acaso. Mas digo mesmo por acaso, porque há uns estatutos... Neste momento, há alguns estatutos pode ser qualquer investigador internacional. Certo. A nível nacional... Mas agora tem, digamos, correspondentes ou colaboradores em vários pontos do mundo. Tem cerca de 110 investigadores doutorados de 47 universidades do mundo. Portanto, estão aqui a produzir, digamos que, informação, não é? E conhecimento para partilhar até com... A investigação científica não é nunca nacional, regional, local. A investigação científica funciona atualmente em rede a nível global. Ou seja, os projetos de investigação, muitos deles são transnacionais. Portanto, a partilha de conhecimento também tem que ser transnacional. Não é por acaso que existem muitos congressos internacionais. Porque há boas práticas a partilhar, porque há estudos comparativos, etc. Bom, mas passemos a passos. Mas pegando nesta temática e perguntando ao Dr. Pedro Machado, é importante aproveitar estes conhecimentos que são formulados, estas informações, podem levar, portanto, a delinear estratégias mais consistentes. Isso é o que nos separa entre o amadorismo e o profissionalismo. E essa é, provavelmente, uma das causas que temos que combater, não é na região centro, é no país todo. Há algum amadorismo que, infelizmente, tem gravitado do ponto de vista de muitas organizações e, em particular, do turismo também. Por isso, nós precisamos, ponto 1, a região centro passa a ter 9 estabelecimentos de ensino superior. Entre eles, aqui representado e muito bem pelo professor Francisco Dias, o IPL. A Centro de Portugal vai decisivamente colocar num dos seus eixos estratégicos, na afirmação do quadro comunitário 2014-2020, a formação, a investigação e a qualificação. Porquê? Porque é a partir do conhecimento científico que nos permite, a quem está do lado do planeador, do lado do programador, daquele que tem que gerir investimento público e que tem que gerir investimento privado, as melhores soluções para se ajustar a uma alteração profunda do setor do turismo hoje. O professor Francisco Dias falou bem da questão das redes e do online. É preciso percebermos, nos últimos 20 anos, em particular na última década, há uma alteração profunda do paradigma do turismo. Do lado da procura, de quem consome o turismo. E este quem consome não é apenas nos destinos nacionais e internacionais. É nacional, internacional, regional, local, aqui na Nazaré. Há muito, hoje, consumidor do turismo que faz a sua reserva online. Não é por acaso que a Espanha fecha em 2011 mais de 2.000 agências de viagens e não é por acaso que em Portugal a tendência de encerramento compulsivo de muitas agências de viagens se deve ao reforço e ao aparecimento que agora baixou ligeiramente do online ou dos novos canais de distribuição.
E é muito importante percebermos que esta é uma alteração que um empresário tem que se ajustar se tem um negócio, seja ele um alojamento local, seja ele uma unidade hoteleira de 20, 50, 2, 3, não interessa agora, porque ainda ontem, numa discussão que tinha com um americano, ele me dizia assim: "Where live the American people?" Ou seja, onde é que moram hoje os americanos? E ele responde: online. Ou seja, os americanos, desculpem esta confidência pessoal, eu cheguei há bocadinho de Nova Iorque, portanto ainda não dormi, posso dizer algumas asneiras, não levem a mal, mas dizia-vos eu que nós vamos em plena rua e os americanos vão, como já há muitos portugueses, então a malta nova nisso é típica, a olhar para os iPhones, para os iPads e quase batem uns nos outros, porque aquilo é... Ou seja, mais de 76% dos americanos no posto laboral de trabalho estão ligados online. Ou seja, a rede do online hoje é uma ferramenta poderosíssima para quem consome turismo. E isso implica que quem está do lado de cá do balcão tem que se ajustar a esta tendência. Porquê? Porque do lado da oferta, e é a segunda grande nuance em relação ao paradigma do turismo, nós temos novos canais de distribuição, nós temos novos mercados emergentes. A Turquia tem hoje no All Inclusive aquilo que nós vendemos em Portugal a 1/3 do preço. Não é por acaso que o Algarve fez, entre novembro de 2012 e março de 2013, 300 unidades hoteleiras. 300, é um número impensável há 10 anos atrás. Quase que nos faz lembrar o que aconteceu com Benidorm. Temos hoje as famosas cidades de fantasmas de botão, etc, etc. Ou seja, o mercado aqui ajusta. E esta alteração está aqui. Esta alteração está a decorrer hoje. E por isso é muito importante que nós tenhamos na nossa capacidade de programação, na nossa capacidade do planeamento para o setor do turismo, a experiência deste conhecimento científico, que muitas vezes é feito numa rede absolutamente global, mundial, e que nos permite perceber, por exemplo, aquilo que até há 10 anos atrás ninguém percebia, é que a França deixava de ser o primeiro destino mundial e vai ser a China. Era impensável que os Estados Unidos, o segundo, e a Espanha, o terceiro, fossem desalojados por uma Ásia galopante. E, portanto, o Brasil, a Angola, mercados emergentes que estão aí e que estão a destornar aquilo que eram os padrões que nós conhecíamos. E nós que queremos vender o destino Portugal em primeira instância, o destino centro de Portugal em segunda instância, o destino do Oeste, o destino da Nazaré e dos municípios que estão aqui à volta, temos que perceber que hoje o mercado faz-se a este nível e já não se faz ao nível daquilo que eram as práticas que nós conhecíamos há 10 anos atrás. O mundo mudou e muda todos os dias. Mas há uma outra dimensão, se me permite. Há uma outra dimensão em que a investigação se torna fundamental e passa a integrar, eu diria mesmo, o próprio produto turístico. Fala-se muito de sustentabilidade, mas a sustentabilidade da década de 90 era um ideal entusiástico, um ideal, diria, romântico. Na última década era, enfim, um jargão político. E só agora é que a sustentabilidade é levada a sério. Vou explicar, ao nível científico. Começa a haver, ao nível do turismo, sistemas de indicadores, modelos de indicadores, que permitem monitorizar a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade só é levada a sério quando nós podemos definir metas a longo prazo e monitorizar o desempenho. E a sustentabilidade é um conceito complexo. No entanto, durante 2 décadas foram feitos muitos, enfim, esforços e agora a União Europeia está praticamente a fomentar a implementação nos destinos turísticos, toda a União Europeia, de modelos de monitorização do desenvolvimento sustentável. Isto é, a monitorização do desenvolvimento sustentável assenta em dezenas de indicadores. Não é só já a procura turística. Não é só conhecer o perfil e a motivação dos turistas. É conhecer o impacto específico em muitas áreas do ambiente, impacto cultural, social e económico. Impactos positivos e negativos, com indicadores de pressão, de estado e de resposta. Ou seja, estamos a falar de um esquema matricial complexo e só os destinos que vão fazer uma monitorização contínua, não é de vez em quando fazer um inquérito, é equipas que continuamente vão estar a monitorizar o desempenho dos destinos. Mas para se monitorizar, antes disso, é necessário que os agentes concordem ou consensualizem metas.
Isto porque Ou seja, há um processo. há uma noção de que são feitos muitos estudos, são feitas investigações, mas depois Há muitos o estudos resultado casuísticos, disso há muitos perde, estudos não é casuísticos, tal como alunos com todo o mérito de mestrado ou doutoramento fazem as suas teses. Também há muitas entidades que vão fazer investigações além da investigação de tese, digamos. Mas são estudos casuísticos, são estudos que dão um contributo específico, respondem a um problema, às vezes localmente, mas a questão aqui é diferente. Nós precisamos de ter um sistema contínuo, equipas de trabalho, continuamente entre a Universidade Politécnica, os agentes privados, as instituições públicas, o chamado DMO, Destination Management Organization, portanto, neste caso, o turismo do centro, combinemos um plano de ação e a seguir executemos esse plano. Ou seja, nós vamos precisar, a breve trecho, de estar a trabalhar no terreno, numa simbiose entre operadores, administradores de destino e investigadores. Porque outros já o estão a fazer. Estamos nesta conferência sobre o mar e investimento turístico e, obviamente, estando aqui na Nazaré, e não querendo só particularizar o caso da Nazaré, mas eu com certeza que entre o público também haverá pessoas interessadas que são aqui na Nazaré, que gostavam de saber coisas mais práticas, de que forma é que vai haver, de facto, um investimento turístico aproveitando o mar, e neste caso da Nazaré, de que forma é que pode ser potenciado este produto? Devo só voltar a pergunta. No fundo, também é perguntar que oportunidades é que neste momento podem existir para as empresas, para os empresários da Nazaré e da região oeste, tendo em conta este novo quadro, este novo mapa turístico para Portugal. E, por outro lado, como é que vai ser a relação do turismo do centro, enquanto entidade, com esta nova área geográfica que tem neste momento para gerir e os seus empresários? Muito bem. Que oportunidades é que existem? Acho que fica claro para a mesa e para quem nos está a ouvir duas coisas imediatas. A marca Oeste e a sua composição mantém-se, e por isso, nenhuma dúvida sobre isso. Segundo, a marca Oeste mantém uma estrutura física, com pessoas lá dentro, que fazem a articulação entre aquilo que é a administração desta grande região e o trabalho diário e particular com cada um dos empresários ou, eventualmente, com até associações, com a própria imprensa, ou seja, o trabalho daquilo que é hoje confinado para uma estrutura com estas competências e que estão previstas nos nossos serviços. Ponto 2. Do ponto de vista prático, passamos a ter uma estrutura que também dá resposta àquilo que nós tínhamos na região centro e pela proximidade que temos com a Comissão de Coordenação da região centro, com processos de informação, de formação, de apresentação de todos os instrumentos que estão hoje disponíveis dentro do atual quadro comunitário, do próximo quadro comunitário. Ações de divulgação dos avisos que vão saindo à medida que são publicados e que trazem novos envelopes financeiros para a apresentação de novas candidaturas, qualificação de infraestruturas, restauração, hotelaria, alojamento, o que for. Qualificação da eficiência energética ou, por exemplo, ligados aos aspectos da sustentabilidade e do ambiente. Tudo aquilo que está a sair, a Centro de Portugal presta esse serviço aos empresários que o podem fazer num contacto direto com a delegação do Oeste ou que o podem fazer através da delegação do Oeste com os serviços centrais da Turismo Centro de Portugal e, por essa via, fazemos ainda mais 3 tipos de ações. Uma diretamente com os Presidentes de Câmara. Nós estabilizámos há 3 anos a esta parte um protocolo de cooperação com todas as câmaras que pertenciam ao Turismo Centro e que agora alargam a 100, em que fazemos formação para os técnicos das câmaras. Sobretudo para as câmaras que têm hoje o processo do licenciamento exclusivo da sua competência e que muitas delas não tinham sequer formação na área. E que licenciam um hotel, licenciam um alojamento local ou um restaurante, da mesma forma que licenciam um arrumo de material agrícola. O hotel não pode ser licenciado para a Câmara. Não, o hotel é licenciado pela Câmara, sempre. Está bem. Quem licencia é a Câmara, sempre. Bem, isso tem sempre Enquanto diferença. edifício. Por isso é que a gente está como está. Isso é verdade. Isso é outra questão. O secretário de Estado já disse que antes havia um Salazar. Por isso é que lá vamos, meu amigo. E por isso, quem licencia é a Câmara, sempre.
Quem confere a categoria depois da utilização é o Turismo de Portugal. Isso é outra conversa. E por isso que nós fazemos um serviço direto com as câmaras municipais. Procuramos até fazer com os técnicos das câmaras municipais, fazemos muitas ações ao longo do ano com todas as câmaras municipais, sobre tudo aquilo que tem a ver com licenciamento. Segunda área, fazemos com o Turismo de Portugal, trazendo o Turismo de Portugal para as ações desconcentradas do ponto de vista regional. Isto é, técnicos como o Carlos Abado, que é o principal responsável da área de investimento do Turismo de Portugal, técnicos como o Miguel Mendes, etc, e eles vêm fazer as ações desconcentradas connosco no terreno. Ou seja, em vez de uma sala como esta, que tem 40, 50 pessoas, terem que se dirigir individualmente a uns serviços desconcentrados do turismo para saberem a sua informação junto do Turismo de Portugal, nós fazemos o caminho inverso. É trazermos os técnicos do Turismo de Portugal. Porquê? Porque a escala da região, a capacidade de agregar pessoas, de as juntar num espaço e de lhes dar informação é maior. Portanto, câmaras municipais, Turismo de Portugal e, naturalmente, diretamente também, só com empresários. E por isso nós temos vindo a consolidar ao longo destes anos este trabalho direto. Naturalmente que gostaríamos que os números que nós tínhamos na região pudessem ser melhor do que aqueles que são do ponto de vista daquilo que é hoje o fluxo turístico. O que interessa ao empresário aqui, os indicadores, é quem vem para cá. Quem cá dorme, quem cá gasta. Ponto final. O resto, com mais região, com menos região, com mais conselhos, com menos conselhos, o que interessa é ao fim do mês. E nós sabemos isso. Eu tenho consciência disso. Segundo aspecto, muito importante, tem a ver com a promoção. O que é que se espera que seja feito ao nível do destino? Promoção. Seja ela para o mercado interno, seja ela para o mercado externo. A região centro tem 70% de mercado interno. Grosso modo. Entre 66% e 72% é mercado nacional. E depois tem 3 mercados tradicionais. Espanha, França e Itália. E aqui temos os principais mercados, os 4 principais mercados para a região centro. E depois temos 2 mercados que são complementares e que são de crescimento. O caso do Reino Unido, o caso da Alemanha, o Benelux e, finalmente, o Brasil, que é o mercado que mais cresceu para a região centro e para Portugal em 2011 e em 2012. E nós também sabemos que à data de hoje, que aqui estamos, 28 de junho, véspera de São Pedro, ou à noite de São Pedro, de que os 4 mercados que mais têm caído no último ano e no último ano e meio são exatamente estes 4 mercados que afetam a região centro. Não é por acaso que ainda hoje tive uma conversa com o Secretário de Estado, no sentido de que o Algarve viu ontem consagrada, ou ontem, uma operação para resolver o problema da sazonalidade, através das companhias aéreas. Nós não temos companhia aérea, nós não temos aeroporto, somos a única região plana do país que não tem aeroporto. E ainda há bocadinho, numa reunião, falava com o Presidente da Câmara de Leiria, com o Dr. Raul, no sentido de que esta região centro, agora a 100, tem a obrigação de defender uma estrutura aeroportuária. Porque a massa que temos hoje, a capacidade de influenciarmos e de condicionarmos, inclusivamente, o poder político público, seja ele qual for, é muito maior do que se fôssemos divididos em sub-regiões. Portanto, nós somos a única região plana que não tem a operação aérea. Podemos e devíamos tê-la. Nós defendemos. Eu fiz parte do movimento que era o Fórum de Portugal, desde o início. À esquerda e à direita, Vital Moreira, Manel Queiró, Paulo Mota Pinto, não há aqui clubes a não ser o nosso Sporting, que esse aí, e esse é que a gente não muda, não. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui um conjunto de interações, e depois se me disserem assim, continuamos ou não a promover o turismo de sol e praia na Nazaré? Sim, claramente. Continuamos ou não continuamos, por exemplo, a defender a participação e a divulgação nacional e internacional da prática do surf, dos desportos náuticos? Sim, é um compromisso de honra, nenhuma dúvida sobre isto. Continuamos ou não continuamos a complementar a oferta do Santuário de Nossa Senhora com outros cultos, com o culto mariano, com o culto judaico, foi isso que estive a fazer nos Estados Unidos durante estes últimos 6 dias. Sim, é um compromisso de honra. E tem agora com o património. E tem o Oeste, exatamente, tem o património, tem, por exemplo, o Golfo também, não é? O Golfo, naturalmente, os resorts, está lá tudo. Tem que ser promovido. Nós não vamos escolher agora, pegar no Oeste e dizer, olha, esta parte a gente não quer. Não, está cá. É o destino. E, portanto, é no destino que nós nos vamos debruçar, é sobre ele que vamos prestar atenção. Só que aqui, o que é que difere do ponto de vista metodológico e prático? É que nós passamos a pensar, passamos a estruturar a oferta do centro de Portugal para o mercado interno e para os mercados externos numa outra escala. Nós passamos a canalizar, por exemplo, para um plano de marketing regional, do qual é composto pelas submarcas Oeste, Fátima,
Serra da Estrela, Coimbra, que agora é património mundial, Aveiro e a sua ria, Covilhã e a Serra da Estrela. Enfim, passamos a ter um plano de marketing regional que é alavancado nas suas submarcas regionais, que beneficiam naturalmente do volume financeiro de uma aposta para uma região e que não ficam desta vez isolados ou entregues à capacidade que cada uma das mais pequenas tem de reivindicar a capacitação institucional. É isto que nós vamos fazer ao Portanto, o que está a dizer é que, e em síntese, é que a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, no futuro, portanto, vai estar mais forte, não é? Com estas integrações. Está, do ponto de vista institucional e administrativo, muito mais forte. Se me disser assim, corre tudo, vai correr tudo perfeito. Não tenho essa verdade. Nós somos humanos, somos pessoas, estamos a falar de estruturas, estamos a falar de um setor que é muito dinâmico, é um setor económico, e, portanto, eu quero que corra muito bem. Portanto, tenho que ter a dimensão e a seriedade para dizer às pessoas de que nós ganhamos escala, que nos ajusta em relação àquilo que é hoje o paradigma do turismo, dos fluxos turísticos, sobretudo internacionais, e podemos posicionar-nos em mercados como o Brasil, podemos posicionar-nos em mercados como o norte-americano, onde estivemos, e noutros mercados, porque eu tive essa experiência. Em cerca de 190 pessoas que lá estavam, muito poucas conhecem Portugal. Portugal. E esta ideia de podermos ir todos lá para fora, gastar dinheiro cada um do seu bolso, e que conseguimos promover cada uma das nossas regiões, é mentira. Eu gostava de, sobre isso, Portanto, dar-vos esta noção de que, para aquelas pessoas com quem eu ontem falava, e um deles era um operador online de venda de vinhos, para quem ele achava que vinhos portugueses eram vinhos, para já não sabia onde é que ficava Portugal. Ponto 1. Ponto 2, achava que vinho de Portugal era vinho barato, portanto era vinho de sem qualidade. E quando muito, tinha uma referência ao Porto e ao Madeira. Quando muito. E, portanto, dizer-vos que o primeiro desafio que nós temos, e por isso é que eu digo que nós fizemos muito amadorismo durante muitos anos, e é preciso sermos, de facto, muito mais profissionais, é que temos a capacitação e sermos capazes de perceber e entender que em muitos destinos, sobretudo em destinos emergentes, a própria marca Portugal é uma marca que é pouco conhecida. No relatório da Comissão Europeia, a 27, em 2011, junho, em 30 mil inquéritos de cidadãos da Europa a 27, que faziam férias em 2011, verão, e 2012, nós tínhamos 1,2% de preferência de conhecimento. Não é por acaso que em cada 10 turistas que chegam à Península, 9 ficam em Espanha. Eu gostava sobre isto. Um transita para cá. E nós temos de ter a percepção de que um pequeno empresário, eu coloco-me na vossa posição. Assim, eu tenho um alojamento local. Eu tenho um restaurante. Vocês estão aqui a falar em macro, em global, turismo e não sei o quê. Como é que eu me posiciono assim? Não tenho outra vida. As câmaras hoje municipais, quando vão aos fundos comunitários, vão juntas. Não é por acaso que os municípios se ligaram, deixaram de ir sozinhos. Porque se percebeu que a escala e a capacitação, o dinheiro é pouco, é raro. E se nós não o aproveitarmos, se não ligarmos, se não tivermos esta capacidade de perceber que o município de Nazaré provavelmente é mais forte se tiver uma boa relação e se concorrer em parceria nos mercados externos com os municípios que compõem o Oeste, com os municípios que compõem o Distrito de Leiria, que compõem o Distrito de Aveiro e de Coimbra. Porquê? Porque têm, de facto, uma oferta de uma costa fantástica, com uma diversidade cultural, patrimonial, gastronómica, etc. E que isso, juntando os 100 de cada um, dá uma oferta que é possível. Isso leva-o a dizer que pode lançar também um desafio que aos empresários de alojamento local ou outro tipo de restaurante ou hotel, ou seja, para se organizarem e juntos também criarem... Eu acho que as pessoas têm essa experiência no dia-a-dia. Quer dizer, a gente já percebeu, toda a gente percebeu, de que no nosso dia-a-dia hoje, e em função do modelo que temos, não interessa agora, eu diria até da organização social que temos. Já não falo da organização política, eu já falo da organização social e económica. Já todos nós percebemos que os recursos são escassos, são poucos. Toda a gente diz que é preciso fazer mais com menos. Toda a gente diz que é preciso estarmos agregados, mas particularmente quando nós nos queremos afirmar, por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. 200 milhões. Nós somos 10 milhões. São Paulo tem 19 milhões de pessoas. Como é que nós nos posicionamos num mercado como aquele, que tem 200 milhões de consumidores, se nós formos, por exemplo, com uma campanha de 4, 5 ou 10 mil euros? Não conta. A dinheiro está à rua. Não conta. Aquilo esfuma-se na hora. Disse muito bem, desculpa,
que os recursos são escassos. E há pouco falámos do Pente. Mas havia uma coisa fabulosa no Pente que eu nem quero saber se na nova revisão desapareceu ou se ainda lá está. Era tão aberrante que espero que tenha desaparecido. Havia uma meta no Pente que era 2 a 3 mega eventos por década. Ok? Ora, falava há pouco que os recursos são escassos. Ora, estamos na época em que temos que ser inteligentes, perceber duas coisas. Perceber que a nossa autoestima ou autoimagem, cá para dentro, discurso para dentro, nada tem a ver com a maneira como nos vê no exterior. Nada tem a ver. Nós simplesmente não existimos onde pensámos que existimos. Eu estive num congresso da República Checa. Não era uma pessoa ou duas, era tudo doutorados. Região Oeste, Leiria, Peniche, o que é isso? Bom, então, ao fim de 10 minutos comecei a olhar. É uma região entre Fátima e Lisboa. Assim já sabem. Portanto, nós não existimos na cabeça, nós Oeste, de 99% dos europeus. Não sei se estou a exagerar, porque acho que deve ser 99,999. Esta é a realidade. É o fator global. Temos um problema de imagem, logo temos logo temos um problema de marca. Estou a corroborar o que disse, mas é preciso perceber que quanto mais vezes interagimos com o exterior, quanto mais cooperamos, mais percebemos que temos que mudar o paradigma. E então vem aqui a questão dos tais 2 a 3 mega eventos por década. Porque não alguns bons eventos inteligentes que não sejam mega e que não obriguem a construir novas pontes, que não obriguem a tanto. Eu tenho uma proposta que vou aqui anunciar em primeira mão, porque foi ontem apresentado na Oeste Cine enquanto ideia a integrar uma candidatura ao SIAC Centro. A criação do Oeste Oceans Film Festival. Um festival de cinema sobre oceanos. Mas um festival que seja generalista. Filmes a sério, mas ao mesmo tempo também os filmes temáticos, os filmes corporativos, os filmes turísticos, digamos, os filmes de surf, os filmes de mergulho, mas também os filmes do grande ecrã. Um festival que coloque, tal como o Rip Curl colocou Peniche no mapa mundial para surf, um festival de qualidade. Pode ser descentrado, ter umas sessões aqui na Nazaré, outras em Peniche, enfim, é uma questão a ver. Mas é um festival que seja de qualidade, sobre filmes do oceano, e há 2 ou 3 bons no mundo, na Europa não há nenhum, é um dos tais eventos de grande impacto e de baixo custo. O nosso problema é pensar os eventos como uma forma de reter dinheiro, com pouco impacto internacional. Os eventos que interessam são os eventos que criam relação, que criam rede empresarial, que permitam a exportação de produtos transacionáveis. Isso é uma forma de aproveitar o mar em termos de turismo, Exatamente. de uma outra forma. O mar e o turismo em simbiose. Com esse festival sobre os oceanos. E já agora, que outros produtos diferenciados? Porque isso também leva a que as pessoas possam escolher Portugal como um destino diferente de outros países, não é? Para além do tradicional praia, o que é que o mar pode oferecer diferenciado ao nível do nosso litoral, agora neste caso mais alargado, por exemplo, a aquacultura, a biologia marinha, mais uma coisa fantástica, que hoje está a ser usada pelos melhores chefes das melhores cozinhas, dos melhores restaurantes, chamada salicórnia. Salicórnia. Uma ervinha que é produzida, é um vegetal que é produzido junto às águas salgadas, que está a ser utilizada. Vocês conhecem a salicórnia, não? É um pequeno arbusto que é essencialmente decorrente da proximidade com a água salgada e que, por exemplo, ainda há dias experimentei um chefe que fazia manteiga sem sal com salicórnia misturada e que fazia um aperitivo num dos nossos hotéis de referência na nossa metrópole. Eu já vou responder à questão das perguntas e às complementaridades. Havia uma pergunta, eu não sei se depois perdemos o contexto. Sim. Se é que é permitida a mesa, não sei. Para mim podem interromper e interagir à vontade. Nós queremos abrir o debate, de facto, é para os empresários que aqui estamos e gostava que intervissem. Interviessem, sim. Desde já, Graciano. Boa tarde, Graciano. E depois, António. Eu gostava de pôr uma questão, e era uma questão muito direta, muito pragmática, aos dois. Enquanto entidades
e neste caso a entidade regional de turismo, o que é que pensa fazer para todo esse planeamento, toda essa estratégia que está a ser pensada a esse nível, para se aplicar depois nas autarquias? De que forma é que isso se faz? Porque as regiões de turismo já existem há muito tempo. O que elas fazem é zero em relação à obrigatoriedade de se aplicar qualquer planeamento. Basta ver, e eu falo da Nazaré porque é onde tenho a minha atividade e é aquilo que me interessa, basta ver que na Nazaré nem um vereador de turismo existe. Portanto, qual é o modus operandi da entidade regional de turismo no sentido de obrigar as autarquias a criar, pelo menos, planeamento estratégico? Porque o planeamento estratégico é uma coisa que tem que ver com o tipo de oferta que se deve criar em função de todos esses estudos que vão ser feitos relativos ao turismo. Se sabemos que até 2020 vêm 100 milhões, segundo diz a OMT, vêm 100 milhões de novos turistas dos mercados emergentes, e se nós continuamos a ter política zero nas autarquias, e nomeadamente eu refiro uma autarquia da Nazaré, como é que isso se faz? Como é que o senhor pensa pôr o seu trabalho em prática de maneira a obrigar influenciar as autarquias? E mesmo, gostava de perguntar ao professor, que eu cumprimento porque é uma pessoa que eu gosto muito, em particular, e por meio dos outros, mas ao professor Francisco Dias, de que forma é que o GITUR, com as investigações que está a fazer, se alguma vez foi solicitado pela Câmara da Nazaré para obter algum estudo, ou por alguma Câmara da região, não sei que nicho eventualmente, e se os estudos que se fazem no GITUR, se em termos práticos, se traduzem na realidade da vida das pessoas. Porque os empresários, esses estão a reinventar-se todos os dias. Esses procuram o planeamento ao seu nível. Portanto, em termos microeconómicos, nós, em vez de, como não temos consumidores, e falo da restauração, não temos consumidores do mercado interno, andamos à procura deles lá fora. Mas só os conseguimos porque existe Fátima. Porque se não existisse Fátima, já tínhamos fechado uma empresa com 20 e tal funcionários e já tínhamos morrido à fome. Esta é que é a grande realidade. Portanto, como se traduzem as políticas ao nível autárquico? Graciano, se me permite, de duas formas. Do ponto de vista institucional, as autarquias têm, com a nova estrutura da Turismo do Centro, 3 níveis de participação. Obrigatoriamente, um representante dos autarcas na nova direção executiva. Ou seja, formalmente, a nova direção, que pode ter máximo 5 pessoas, tem que ter obrigatoriamente um representante dos municípios e um representante das empresas. Ou seja, não é uma comissão executiva, não é uma próxima direção criada à imagem e semelhança do Presidente, que vai escolher 5 pessoas ad hoc. Não. A lei obriga que na composição do órgão diretivo e executivo permanente tem que ter o representante dos municípios e um representante do setor privado. Já lá vamos. Já lá vamos. Ponto 2. Os 100 municípios têm representação direta pelo Presidente ou pelo seu substituto legal na Assembleia, que aprova o plano, que aprova o plano de marketing, que aprova a conta de gerência, que aprova o orçamento, que aprova A estratégia. aquilo que numa Assembleia Municipal se faz, só que neste caso, só para o turismo. Ponto 3. As câmaras municipais e os representantes das respectivas câmaras municipais têm connosco aquilo que eu vos dizia há bocadinho, uma relação direta e permanente, escrita, com a Turismo do Centro. Segunda parte da questão. Do meu ponto de vista, as câmaras municipais não têm que vender refeições, não têm que vender camas turísticas, não têm que vender esse tipo de serviços. Isso é os empresários. As câmaras têm que fazer 3 coisas. Do meu ponto de vista. Primeiro, requalificar, qualificar, manter limpo o espaço público. Essencial. É o cartão de visita quando chega ao destino. Se a Câmara Municipal fizer bem esta primeira tarefa, qualificar o espaço público, requalificar o património, tratar bem daquilo que é o Estado e a manutenção do espaço público, faz uma grande coisa para o turismo. Segundo aspecto, uma Câmara faz muito bem ao turismo se tratar bem a mobilidade, se tratar bem a acessibilidade, se tratar bem a sinalética. Não há pior coisa para um turista que é chegar a um destino e não conseguir encontrar onde ele quer ficar. Terceira questão, uma Câmara faz muito bem se tratar bem a paisagem rural, a paisagem urbana e o ordenamento.
Se uma Câmara Municipal, do meu ponto de vista, que é isto que eu defendo na minha gestão, fizer bem estas 3 coisas, faz tudo para o turismo. E se não tratar bem os investidores, o que é que isso impede? Pior ainda. Pior ainda. Claro, isso é o que eu estou a dizer. Se a Câmara Municipal fizer isto bem, se ela fizer isto bem, dá uma grande ajuda ao setor do A primeira turismo. coisa é o investimento, o passado disso. Claro, meu amigo. De sem investimento, Agora, vão fazer o que eu acho que vocês, empresários, têm que saber é o que é que contam do tipo que está do lado de cá da mesa, qual é o que é que ele pensa sobre o papel das câmaras municipais. Penso isto objetivamente. Em vez dos simplex, é o dificultex. E, portanto, a Câmara não tem que andar a inventar se faz um hotel ou se faz um... Não, não é isso que lhe compete. Compete aos empresários, ao setor privado. Essa é que é a função dela. É assim que eu defendo. E enquanto eu cá estiver, faço assim. Quando vier outro, faça da maneira que eu quiser. Eu defendo isto. Estar a interagir, às vezes dá. Força, força. Estás a Em ver? vez do simplex, é o dificultex. É que isto não é. Você sabe que Isto fala-se. um tipo que é do Sporting está habituado a sofrer, por isso está... Não é questão de sofrer. Não, eu sei, mas compreendo. Não, agora também vos digo uma coisa, eu conheço... O senhor pode compreender, mas se calhar, quando se toca, e hoje, Sim. o problema, que é aquilo que o senhor já referiu aí, se for 4 ou 5 milhões lá fora, não há pena para mim. Sim, está bem. Mas as pessoas que fazem investimentos, Mas se forem 10, já vale a pena. 10 ou se forem 1 milhão, ou coisa, está bem, é como os investimentos. Claro. A pessoa, quando faz um investimento, a pessoa tem graves problemas. Se não tiver capitais próprios, que quase ninguém tem. E hoje sabemos que o mais caro é o que é. Mas se formos a ver, geralmente os capitais próprios nunca estão em função de investimentos que é necessário, para não ter problemas, e depois ainda arranjam mais problemas. Nós temos um O problema... principal problema é a banca. Quem lá for já sabe tudo ficar. Eu digo isto porque eu conheço bons exemplos e maus exemplos. Um dos maus exemplos, nós temos a sede à Aveiro, que criou a taxa turística, Pois, está bem. que leva sobre cada dormida mais €1 e que leva sobre cada passageiro nos barcos moliceiros mais €1. Uma família de 5 ou de 6 pessoas são logo mais 6 à cabeça. Mais. E criou uma taxa, que é um imposto municipal. E esse imposto municipal, por exemplo, nós temos um protocolo com a Câmara com os operadores da Ria de Aveiro, onde os operadores da Ria de Aveiro, nós cedemos o espaço onde o turista compra o seu bilhete para passear no barco muliceiro. Ironia do destino, nós não podemos, enquanto organismo público, cobrar a taxa municipal. Então o cidadão vai lá dentro ao balcão e compra um bilhete para andar no Muliceiro, chega cá fora e cobra uma taxa de €1 sobre o bilhete que ele já comprou para poder andar no Muliceiro. Isto é o pior que se pode ter. Mas também há bons exemplos. Claro. E por isso, quem está deste lado e que olha para 100, tem de facto que aproveitar o melhor, tentar fazer, como aquela questão que o Graciano colocava, como é que os municípios podem entrar nesta velocidade de cruzeiro, de olharem para o setor e não ser apenas nos discursos e muito menos nos programas que a gente conhece, 4 em 4, o turismo agora aparece em todos. Não é? E, portanto, perceber, de facto, que tem que haver aqui uma prática. E eu, aquilo que eu me posso comprometer é dizer-vos, da minha parte, eu penso isto que vos disse. E escrevo. E é possível E falo. os municípios nisso. Desculpa, Esse por processo. favor, agora é os municípios. É um exemplo. É só o município. E isso, o senhor teve em Nova Iorque ou vai a qualquer lado, o seu autocarro não tem lugar para estacionar, pelo menos para tirar as malas. Tem que ter. Tem que ter. É obrigatório. Aí, vereadores, vejam o que fizeram. É obrigatório. Doutor, se fôssemos a falar, Meu amigo. isto são Particularidades da autarquia da Eu Nazaré. sou de novo aqui. Olha, eu não sei se... Eu agora Havia um vou agora senhor, não sei responder, que vou agora estava responder ao aqui. Graciano. Peço desculpa. O Graciano também me fez perguntas e, por acaso, vem no sentido de dar continuidade a uma coisa que eu estava a dizer que me foi e que me interrompeu na altura. É o seguinte, o que é que o Gitur está a fazer em prol do empresariado do destino? Comecei por falar do nível internacional, agora vou ser muito breve. Mas, a nível nacional, nós criamos o Observatório Nacional das Atividades de Animação Turística. Quer dizer que qualquer empresário da animação turística pode ser membro e participar no painel de peritos. Vou explicar rapidamente o que isto significa. A APCAT, a Associação Nacional das Agências de Empresas de Animação Turística e Eventos, tem 78 associados. O ONAT, Observatório Nacional que nós criamos, e que foi apresentado em maio, começa e nasce com 118 empresários e 45 autarquias. Portanto, logo no ato de nascimento.
Significa, e vocês, empresários, estão convidados a incorporar este observatório. O que é que faz este observatório? Discute e analisa os problemas do setor. Um dos problemas que diagnosticámos logo à nascença foi o dumping das autarquias sobre as empresas, que copiam os programas de animação turística, os oferecem a preço simbólico, o contribuinte paga a diferença e com isso mata a competitividade das empresas de animação. Sim. São casos pontuais e estou perfeitamente de acordo, estou a dar um exemplo claríssimo, que o nosso observatório, portanto, já está a diagnosticar coisas destas e a fase seguinte vai ser entrar com propostas legislativas para impedir estas coisas. Muito bem. Portanto, outra área em que estamos a trabalhar, estamos a colaborar com o turismo do centro, nomeadamente no Querer 2020 apresentámos 25 propostas, mas podemos apresentar outras se for necessário. Mas isso, estamos a terminar o projeto Oeste Ativo, em parceria com a Airo, e aí não é a área de investigação, é a área de promoção da região Oeste, através do cinema, através de produtos audiovisuais e através da animação turística. É um projeto grande, complexo, que estaria aqui, enfim, 1 hora a falar dele, não vale a pena. Há um site para isso. Ao nível local, mesmo local, as nossas ações mais, digamos, paradigmáticas neste momento é a monitorização do Riboqueiro Lentuís e a monitorização do Carnaval de Torres Vedras. Ou seja, trabalhamos ao nível local, monitorizamos eventos, ao nível regional contribuímos com dinâmicas empresariais e associativas, ao nível nacional temos um observatório, a dar coesão a tudo isto. Temos um congresso internacional que se realiza anualmente em novembro e algumas conferências internacionais que geralmente ocorrem em maio. Creio que cumprimos a nossa, digamos, responsabilidade social e muitas vezes... A relação com a Câmara da Nazaré. Sim. Sim. E, cumprimos a nossa responsabilidade social e muitas vezes temos portas fechadas por parte dos empresários e de algumas autarquias que não entendem a pertinência. Relativamente à autarquia de Nazaré, entre 2008 e 2009, nos anos 2008 e 2009, o GITUR, no momento de nascimento, colaborou na criação, enfim, do estudo sobre a marca de Nazaré. Sim. Atualmente fizemos algumas reuniões para reatar a relação, para estudos relacionados com o surf, tendo em conta a onda grande, enfim. Mas ainda estamos em fase larvar, digamos, em fase inicial de reatar a relação. Porque, de facto, a atividade que fazemos é muito e, ao nível local, o que fazemos é geralmente cirúrgico. Ou seja, damos contributos específicos quando nos pedem. Outra coisa importante aqui, não cobramos pelo trabalho nós, enquanto investigadores, que temos dedicação exclusiva enquanto docentes. Obviamente, se é necessário entrevistadores de campo, alguém tem que lhes pagar, porque os jovens não andam de ar e vento. Dou um exemplo concreto. O Carnaval de Torres Vedras, os docentes investigadores não cobraram nada, mas os entrevistadores receberam dos jovens 25 € dia para andarem de dia e de noite, à chuva e ao sol, a fazer entrevistas. E no total, a Câmara Municipal de Torres Vedras pagou 1.850 € a 15 jovens que durante 5 dias trabalharam. É normal e é natural. Portanto, nós somos, nesse aspecto, somos mais competitivos que as empresas de consultoria, que investigam pouco e opinam muito. E cobram muito. Depois copiam já uns planos estratégicos de um lado para os outros também. Exatamente. Muito copy-paste. Tony. E um senhor, sim. Boa tarde a todos. António Maria dos Santos. Enquanto cidadão, quero também participar nesta discussão. E a primeira coisa que quero dizer é que não lhe gabe a missão que tem pela frente, pela diversidade de regiões que abrange a região centro do país, que vai desde a Lesíria do Tejo, ao Ribatejo, ao Alentejo, não chega ao Algarve que Nacalhou, mas chega muito ao norte, chega ao interior, chega à fronteira, como já disse. Por isso eu vejo que tem aí uma missão espinhosa pela frente e acredito que, ou quero acreditar, que ainda não vai ficar por assim, não vai ficar definitivamente assim, esta região centro do país, também pela pressão política de algumas localidades que têm já implantado um tipo de turismo certo, e lembro Fátima, por exemplo,
lembro a região oeste, a própria região oeste em si, porque a região de Fátima, quanto a mim, é se calhar o maior local de peregrinação, porque é mesmo de turistas, ou pelo menos de visitantes. Podem não ser turistas que vão para visitar Fátima e Leiria e Óbidos e Nazaré e Peniche, mas de qualquer das formas é ali que cai uma grande quantidade de pessoas. Nesse sentido, a região de turismo do centro terá que ter, nessa particularidade, porque eu não ouvi falar aqui, na parte religiosa, uma decisão importante a tomar, na medida em que há bastantes locais de peregrinação de pessoas, e os brasileiros são pessoas católicas, a maior parte. Já não são os suecos, os nórdicos, que são também quem tem dinheiro. Os alemães, que também, neste momento, ainda têm alguma força. E aqueles que cá vêm, que foram aí falados, espanhóis, italianos e franceses, infelizmente estão a caminhar para um sítio onde nós já estamos há muito tempo, que é de dificuldades, e em que os portugueses, como o senhor também referiu, e acho que tem toda a razão nesse aspecto, já não tiram 15 dias de férias, quando muito tiram 4 ou 5. E essas pessoas, com esses 4 ou 5 dias de férias, são aquelas que levam uma marmita para a praia. E a Nazaré, ultimamente, há uns anos a esta parte, ainda que haja um investimento de mais de 10 milhões de euros no turismo, porque assim foi dito, por causa da Onda e daquilo que a Onda projetou a nível mundial a Nazaré, que esse investimento é de cerca de 10 milhões de euros, não são 4 ou 5 mil euros. Portanto, ainda tem que se provar o que é que isso trouxe de benefício à nossa terra. Já me retiraram aqui uma série de coisas que eu tinha para dizer, porque já disseram, não vou repetir, mas o cuidado que teve em referir aí 2 ou 3 pontos que, quanto a mim, são essenciais, além do valor do turismo que tem que ser criado forçosamente, são anos a mais sem ninguém a decidir coisa nenhuma. Tem que se olhar para a terra e para a limpeza da terra. E nem era preciso ninguém dizer, não era preciso irmos aqui ouvir isso. Isso teria que estar no interior de cada autarca desta localidade e das outras todas, logicamente, que esta também não é a pior, certamente. Mas, como estamos nesta e é nesta que interessa falar, esta questão é, neste momento, se calhar a mais importante. Porque temos belíssimas unidades hoteleiras, esta, por exemplo, é uma delas. Temos belíssimas condições de receber as pessoas em todo. Ninguém falou aqui numa coisa excepcional que há na Nazaré e dificilmente se encontra noutros lados, que é a qualidade do nosso pescado. Porque é pescado com embarcações pequenas, tem uma qualidade excepcional porque não é transformada, não anda aos trambolhões, não tem que ir para unidades de referência para fazerem a sua manipulação e depois distribuição. O nosso peixe é pescado ali, é trazido para aqui e toca em poucas mãos. Portanto, ninguém referiu isso. É uma referência que o nosso turismo tem que projetar também, a nossa identificação enquanto locais, tem que saber falar nisso, temos que saber aproveitar esses benefícios, não temos muitos, mas temos alguns e bons. E essa situação da Onda, realmente, se fosse bem aproveitada, porque não está a ser, se calhar, aproveitada em benefício de alguns poucos, teríamos condições de, se calhar, inclusivamente ter ali um espaço já reservado e bem estruturado para as pessoas visitarem, estacionarem, enfim, fazerem uma série de atividades naquela zona que poderiam dizer à família depois quando fossem, olha, nós tivemos onde é que as ondas grandes batem. Era o suficiente para projetar mais a nossa terra. Pronto, eu vou ficar por aqui porque há muito mais coisas que poderia dizer, mas também não quero ocupar o tempo. Mas eu, se posso, se a mesa me permite, António Manuel, obrigado pela questão, porque isso dá-me para focalizar isto em 4 aspectos essenciais sobre a dimensão do turismo religioso e até pela proximidade que estamos do sítio e do santuário de Nossa Senhora. Ponto 1. Finalmente, o turismo religioso, outra das derivações do PENT, ou do Plano Estratégico Nacional para o Turismo, não era considerado um produto turístico. Felizmente, 2013 consagra o turismo religioso como produto turístico estratégico. Naturalmente que salvaguardamos a dimensão espiritual e individual de cada um, mas na componente do lazer, do ócio, da fruição, enquanto capacidade que tem de captar turistas, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Portanto, primeira questão.
Nós, na região centro, felizmente, temos, provavelmente, a maior concentração da diversidade do produto de turismo religioso que se pode oferecer em Portugal e, em particular, de Portugal para fora de Portugal. Culto mariano, Fátima, naturalmente, com a maior manifestação, mas que depois, Nazaré, por isso é que eu vos disse, já lá vamos, e por isso é que Nazaré faz sentido que tenha esta ligação que nós sabemos que tem hoje com Fátima e não só, já lá vamos ao resto. Mas, de facto, nós temos no culto mariano a maior manifestação na região centro. O que vos dizia daquilo que me trouxe hoje do estrangeiro é uma aposta estratégica no culto ou no turismo judaico. Em particular, o judaico sefardita, que é aquele que teve a sua presença ancestral na Península Ibérica, e por isso que hoje se estende a comunidades essenciais como na Holanda, nos Estados Unidos, no Brasil, etc., Israel, etc., etc., etc. E, portanto, percebermos que o turismo religioso tem hoje 3 grandes eixos que nós podemos e devemos aproveitar. Naturalmente, com repercussões depois, à volta daquilo onde estão situados esses princípios, esses destinos do religioso. E o caminho português de Santiago. Que o caminho português, o caminho de Lisboa, que vai até Santiago, que nós queremos aproveitar porque ele tem uma grande manifestação na região centro. Nós lançámos no centro, em 2011, o primeiro projeto de sinalética para o caminho português, com associações como a Via Lusitana e outras associações ligadas ao caminho português de Santiago. Para quê? Para que do centro até Santiago tenha uma via e de Santiago para o centro tenha a segunda via. Ou seja, não ficarmos amarrados apenas ao culto mariano e à manifestação de Fátima, ponto 1. Termos uma forte presença do turismo judaico, essencialmente o turismo judaico nas maiores manifestações estão no Distrito da Guarda, Belmonte, Trancoso, Covilhã, depois desce de Carregal de Sal com a questão do Aristides Sousa Mendes, que agora foi proclamada, que nós estivemos, eu particularmente estive envolvido nessa recepção durante uma semana à família e aos refugiados do cônsul Aristides Sousa Mendes, e depois o caminho português de Santiago. Esta é a primeira dimensão que, para nós, quando se pergunta hoje o que é que vai fazer, o que é que esta nova entidade vai fazer, esta nova entidade pode projetar um roteiro de turismo de culto mariano e um roteiro de turismo judaico para um turista que vem dos Estados Unidos ou do Brasil, e Brasil tem 2 coisas na mente quando viaja para Portugal. Naturalmente, Lisboa pela questão do aeroporto, ou o Porto, que hoje há 77 voos por semana do Brasil para Portugal, e Fátima. E depois shopping. Quando a gente está no Brasil a programar ou a vender o Portugal, o brasileiro pergunta sempre, tem shopping? Se tiver shopping, a gente programa, não é? Fazem sempre isto, é a pergunta crucial. Mas primeiro Fátima. A seguir Lisboa, que é a porta de entrada. Ponto 2. É o efeito que nós temos que criar. Se conseguirmos fixar os 4,5 milhões que vêm a Fátima, mais do que 1,5 noites. Porque o problema de Fátima, hoje, sobretudo nos fluxos internacionais, é que não é o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré que está a competir com Fátima. Quem compete com Fátima nos fluxos internacionais é Santiago de Compostela, Lourdes, Roma e Israel. Porque se um americano viaja, se um brasileiro viaja por vocação religiosa, ele traz na mente estes 5 sítios. Qual é o nosso trabalho? Com os empresários, com os municípios, com os operadores turísticos, com os guias turísticos, que são cruciais. Os guias levam-nos onde querem, aos grupos. É fazer com que esta plataforma, que é o centro, que tem a maior manifestação, Mariano, Judaico, Santiago, possa obrigá-los a criar roteiros para fixarmos o turista aqui pelo menos 2,5 noites, 3 noites. E aí, os restaurantes ganham pelo menos uma noite. Se na segunda noite forem para Aveiro ou para Coimbra, ganham os que lá estão, etc, etc. Portanto, a ideia da segunda é, já que temos a presença, vamos trabalhá-la de forma a que consigamos que eles rodem nesta região. Nós já sabemos que Fátima vão a Tomar, vão a Alcobaça, vão essencialmente às manifestações do Património Mundial, não é? Ou Batalha, agora Coimbra, e portanto, aumenta aqui exponencialmente o número de sítios que são hoje Património Mundial. 4, claramente Património Cultural Edificado, Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra, e o Geoparque Natura Tejo em Castelo Branco, que é uma manifestação de 600 milhões de anos. Está cá tudo, na região centro. E na Lourdes? Provavelmente em Lourinhã. O que significa que provavelmente, mas não está classificada como património da Unesco. E, portanto, na rede. Portanto, o que significa que nós podemos programar na região hoje, que oferece a um turista que não é monoproduto, mas que tem nas suas preferências uma vocação
uma complementaridade e um roteiro numa região que não era possível oferecer num município. Só num. Mas o roteiro permite fazer isso. Esta é a segunda dimensão. A terceira dimensão tem a ver com os países com que nós hoje, de facto, estamos a trabalhar do ponto de vista do fenómeno do turismo religioso. O Brasil é fundamental e viajam muito pouco brasileiros. Vocês não sei se têm noção disto. O Brasil, em média, recebe 5 milhões de turistas, que é um número relativamente pequenino, quando nós sabemos que naqueles 200 milhões nós queremos aumentar. Não sei hoje qual é o número exato que fechámos em 2012, não tenho este número de cabeça, mas é exponencial. Na região central aumentou 19%, isso lembro-me bem, em 2012. Mas, de facto, mercados como o Brasil, mercados como a Polónia, o polaco e alguns países do leste vêm em maior número, há 3, 4 anos a esta parte, para Fátima, e naturalmente fazendo este roteiro que eu vos disse. Obviamente os americanos, nós queremos que eles venham para cá, porque normalmente também são mercados que estão associados a maior poder de compra. Quarto aspecto tem a ver com, já vos falei da distribuição, e último, tem a ver com a dimensão gastronómica. Eu estive num restaurante ao pé de Times Square, no coração de Nova Iorque, cuja presença de gente a consumir produto kosher, pois é preciso, quando se programa a visita para turismo judaico ou para judeus, é preciso perceber que eles têm hábitos alimentares e têm preferências alimentares que não estão disponíveis no mercado todo. E nós precisamos, também aí há uma oportunidade de negócio. Se conseguíssemos fazer com que aqueles 10, 15, 20 milhões que estão espalhados pelo mundo inteiro vierem para Portugal, nós, uma das formas que temos para preparar o roteiro para eles é termos, nomeadamente, os produtos kosher. Podem ser queijos, podem ser peixe, podem ser vinho, pode ser azeite, etc, etc, etc. Tem a ver depois com o processo. E desse ponto de vista, se nós estivemos a consumir vinho kosher, como estivemos a consumir pão, etc, etc, ou seja, está aqui uma oportunidade de negócio que não está sequer minimamente preparado, Portugal não está minimamente preparado para oferecer uma avalanche de um aumento exponencial do turismo judaico de produtos kosher. E temos que ter, se os quisermos depois cá amarrar. Depois há muita coisa que é preciso sabermos sobre eles, mas de facto há aqui, dentro daquilo que falou da gastronomia, falou na questão do peixe, portanto há aqui muita coisa que nós podemos ainda abrir no mercado. Falou da gastronomia, que é obviamente uma aposta também na Nazaré, mas pode ser aperfeiçoado, não é? Andrés também falou daquela experiência com produtos, não sei, não lembro do nome que... Costa? Não, no outro, Salicórnia. Salicórnia, não é? É um tuberpazinho, um tubervinho. Quero puxar a conversa para a área da gastronomia de mar. Até porque, a propósito disso, a própria diretora da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Agora é a gente a fazer coisas. ela participou numa oficina que era das algas do mar ao prato, das algas, que também é um que pode ser potenciado. Sobre a questão do mar, da gastronomia e do território. Porque isto é preciso perceber que ninguém come só peixe, ou melhor, há quem coma só peixe, mas tipicamente comemos peixe e outras coisas. O que eu penso é que os restaurantes da região oeste deveriam trabalhar numa lógica de valorização dos produtos endógenos. Isto é, em vez de comprarem, sei lá, na macro e produtos, não sabe-se lá de onde vêm, valorizar os produtos endógenos. Tal como o peixe, como referiu muito bem, vem diretamente, passa por poucas mãos. Também uma possível rede de produtores agrícolas que têm interação mediada, se calhar, ou direta, com os restaurantes, era tempo de começar a pensar que a gastronomia pode ser, a gastronomia e o turismo, através do turismo, pode ser um meio de valorizar também a agricultura. Portanto, o problema que por vezes temos é que separamos muitas coisas. O mar é importante, mas o mar interage com a terra. No ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da criação de riqueza, nós devemos pensar globalmente de forma sistémica. E, obviamente, o que a STM está a fazer é precisamente isso. O grupo de investigação em recursos marinhos colabora e trabalha em parceria com empresas, algumas que não têm nada a ver com o mar, e é recursos marinhos. Porque há uma ligação muito forte entre os produtos do mar e os produtos da terra. Portanto, eu sei que, obviamente, Nazaré está aqui sobre o mar, mas é importante. Mas a gastronomia, como um todo, deve ser valorizada. Se nós valorizarmos apenas uma faceta da gastronomia, perdemos a boa oportunidade de colocar a gastronomia no centro do produto turístico. De facto, o peixe, portanto, o
mariscos, os produtos do mar, são fundamentais. E aproveitando a costa e os recursos que temos, enfim, também a aquacultura é um aspecto importante, a investigação para gerar novos produtos ou novas aplicações para os produtos marítimos é importantíssimo. Tudo isto é importante. Mas um dos problemas que nós temos, por vezes, é que pensamos separadamente as coisas. Devemos pensar de forma sistémica, integrada, as interações. Por exemplo, estava o Dr. Pedro Machado a falar da relação, em minha opinião, muito bem, da relação entre turismo religioso e outros produtos turísticos. Eu estava a pensar, a história de Portugal, principalmente a primeira dinastia, é uma fusão entre, enfim, os mosteiros, por exemplo, é uma fusão entre aspectos históricos, digamos, de política, de guerra, e aspectos religiosos. O Mosteiro da Batalha foi construído por motivos religiosos. O mosteiro aqui ao lado de Alcobaça, enfim, também pode ser integrado no produto de turismo religioso, histórico-cultural. O grande receituário está lá. Pronto, exatamente. Portanto, e a gastronomia também, a doçaria conventual. Portanto, separar essas coisas é difícil. Nós não devemos separar. Devemos, pelo contrário, fazer uma espécie de bons cozinhados. Exatamente. Autoriza-me coloco só uma questão em relação a uma parte turística que o senhor falou há pouco, que foi o estudo que fizeram sobre o Carnaval, que é a parte pagã da coisa, mas que também gera turismo. Gerou cerca de entre 8 e 9 milhões e meio de euros em Torres Vedras, não é verdade? Sim. Não sei como é que chegaram a esse valor, porque grande parte das pessoas eram lá da zona e provavelmente iriam gastar, fosse de maneira que fosse, e não tanto pelo Carnaval em si, mas se calhar Tem toda a razão. pela época. Tem toda a razão. Uma das coisas que eu achei interessante que vocês dizem lá nesse estudo que eu tive o cuidado de ler é que não houve lá nenhuma pessoa do Conselho da Nazaré nem do Conselho de Alcobaça a visitar o clube, pelo menos daqueles que foram entrevistados. Portanto, achei interessante, porque de alguma maneira esta zona aqui já não tem tanta confluência para ali neste tipo de... nós também temos Cada caso tipo é um de caso. carnaval. Mas exatamente, no exemplo do Carnaval, não podemos generalizar para outras áreas, eu conheço três, o da Nazaré, o de Peniche e o de Torres Vedras. Se calhar há mais. Agora, Figueira da Foz, eu referia-me ao nível de uma escala mais micro-regional. Está a comentar o estudo? Mas o que eu queria dizer é que também tem que haver um espaço. O que eu queria dizer é que também tem que haver um espaço para esta divulgação pagã. Evidente. Mas o importante aqui, eu queria dizer o seguinte, o que mais me satisfaz nestas dinâmicas recentes não é tanto o que se diz ou o que se deixa de dizer. Por exemplo, há pouco referiu que não foi aí referido, não foi porque não tivemos tempo. Sim. Mas adiante. O mais importante aqui é esta nova dinâmica de que há uma vontade coletiva de empresários, de cidadãos, de políticos, de trabalharmos para a criação de consensos. Já está visto que de Lisboa e pelo Governo não há soluções mágicas. E que não é, enfim, a crise obriga-nos a pensar por nós próprios. A pensar regional, exatamente. Aliás, um dos grandes problemas que eu identifico, eu sou um bocado como o Mia Couto, invento palavras. Um dos grandes problemas que eu identifico em Portugal no turismo é a municipalite. O IT tem a ver com doença, bronquite, municipalite. A municipalite é precisamente aquilo que levava, por exemplo, autarquias individualmente terem um stand em Milão, na Feira de Milão. Desperdício de dinheiro. Mas essa lógica continua. Não é a esse nível, mas a outros. A maior parte dos autarcas, incluindo os respectivos presidentes de Câmara, concebe o destino como sendo o território do seu concelho. Ora, isto às vezes é pernicioso, porque não há estratégias regionais consistentes, mesmo que existam documentos estratégicos. E terá sobre a posição de eventos. Exatamente. Falta de noção. E às vezes, em vez de serem originais, tentam copiar aos outros aquilo que tem sucesso. Imitam-se uns aos outros e acotovelam-se uns aos outros para ver se dominam regionalmente. Lembram-se certamente daquela do Racing, que era no Douro, também queriam fazê-lo em Lisboa. Mas ao nível também micro-regional também acontecem coisas deste género. É tempo de perceber que isso é dissipação de recursos e que há outras ideias, outras formas de criatividade para que a complementaridade seja de facto benéfica, em vez da cópia. Só para terminar, para dar um exemplo concreto. Óbidos seguiu uma linha eficaz. Não vale a pena copiar Óbidos. Se o Nazaré ou o Conselho do Oeste, ou de qualquer
região, ou qualquer conselho do centro, começar a copiar Óbidos, está a perder tempo. A especificidade de Óbidos deve ser complementada com outras especificidades. Mas tudo isto deve ser trabalhado de forma integrada. Lá está. Não devemos separar o peixe da batata ou da pera roxa, mas também não devemos pensar o conselho A mais o B, porque aqui a soma não funciona. O todo é diferente da soma das partes. Funciona é a interação recíproca. Força. Ora, eu sou profissional de turismo há muitos anos e já estou, digamos, reformado, mas continuo ativo. E parte das questões que eu tinha para fazer, de certo modo, já foram respondidas. Mas há algumas questões que me parecem ainda pertinentes. Eu não consegui apanhar, digamos, foram citadas aí 3 questões fundamentais, que é a formação, as outras 2 não consegui apanhar. Promoção. Formação e operação. e operação. Bem, isto tem a ver Peço desculpa, eu não estou a ler. Pronto, mas vamos lá. O nosso país, portanto, tem descido na ranking mundial, e quando já se falou aqui hoje de que no futuro, e a China hoje é líder já mundial na questão do turismo, antigamente era a França com 60 milhões, a China passará a ser com 150 milhões, 100 milhões de novos turistas virão, digamos, para a Europa, não é? Alguma parte há de vir para cá. E há uma questão que me parece fundamental, é que na nossa promoção turística, eu assisti à formação das regiões de turismo em 1982, salvo erro, estava na Direção-Geral de Turismo em Lisboa, e o que se verifica é o seguinte, e começo, digamos que eu não vou pela ordem que tinha aqui, mas sobre a questão da limpeza. Falou-se na formação das autarquias de haver um vereador, de haver as pessoas terem uma formação sobre a questão do turismo. E eu pergunto, e as populações? As populações de Portugal não estão motivadas para a questão do turismo. E a questão do turismo, como já aqui foi citado, na questão da limpeza, na questão, digamos, dos arranjos, da terra com condições, e as próprias pessoas poderem ter alguma formação para poderem saber como é que se recebe um turista. Pode que parece que a partir daí será naturalmente não a Câmara ou a região de turismo, mas serão as câmaras municipais. Ora bem, desses 100 milhões, alguns vêm para cá. Fala-se ultimamente que alemães e do centro da Europa, 9 milhões de turistas atualmente deixaram de ir para destinos do norte da África. Líbia, Egito, Turquia, portanto, todas essas. E estão, digamos, a virar-se, digamos aqui, para a Península Ibérica. Desses 9 milhões de turistas, fala-se também que há cada vez mais, e especialmente alemães, à procura daquilo que é o turismo residencial, que desse mercado de 100%, a Espanha tem 43% e nós neste momento temos apenas 4,5%. Temos condições, penso eu, para também aí termos um papel a desempenhar. E dentro desse turismo residencial perpétuo, ou permanente, como se pode dizer, também há, digamos, um turismo residencial sazonal, que especialmente os alemães procuram a uma distância do mar, 10, 15 quilómetros. Não querem exatamente ficar junto ao mar. De modo que a minha questão é esta e fundamental. Portugal, com esses milhões de turistas brasileiros, das Índias, da China, ainda não li nada sobre uma certa formação ou sensibilização dos portugueses a ter este orgulho. Foram os portugueses que levaram a Europa para o mundo. E foram os portugueses que trouxeram o mundo para a Europa. Por que não
fazermos da nossa terra e de Portugal, digamos, a porta de entrada, digamos, para a Europa. É só isto. Se me permite o comentário, 3 notas breves. A primeira, julgo que há uns anos a esta parte, também com o turismo de Portugal, se concepcionou a ideia de que nós estávamos na West Coast e na ponta da Europa. Nós estamos no coração do mundo. Acho que é uma mudança de terminologia, de localização geográfica, que nos permite colocar no centro e não na ponta da Europa, ou seja, foi aquela ideia depreciativa que nós somos os últimos do destino. Ponto fundo. E as campanhas têm sido muito feitas nesse sentido, da West Coast, e, portanto, nós aí temos que alterar o modelo. Ponto 2. Nos últimos estudos que eu conheci, inclusive é do Turismo de Portugal, numa bateria de um questionário que foi feito a 3.000 turistas que entravam em Portugal, quer pelos aeroportos, quer pela fronteira, era colocada uma tabela pelas motivações pelas quais os cidadãos estrangeiros viajavam para Portugal. E ao invés daquilo que se podia pensar, seguramente que sim, por razões de ordem patrimonial, cultural, também de alguns eventos de montra internacional, a mais votada, com 86%, era a simpatia dos portugueses. Significa isto o quê? Que estamos todos a receber bem? Não. E aí utilizo um chavão. Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E essa primeira boa impressão que nós precisamos de criar tem a ver com a cultura. A nossa própria cultura da nossa predisposição para o turismo. O primeiro contacto que um cidadão turista tem quando chega a uma localidade são as pessoas que lá moram. Normalmente. Quando pede uma informação, quando se dirige, se chegar aqui a Nazaré, para além daquelas abordagens que a gente conhece, tem, naturalmente, a simpatia das pessoas que cá moram. E essa predisposição é, de facto, uma cultura que demora anos. Tenho consciência disso. Mas se nós todos, os municípios, eu, o organismo público desconcentrado, os próprios empresários, formos introduzindo os estabelecimentos de ensino, e aliás a formação hoje, nós hoje temos muito mais e melhores técnicos, bem qualificados, desde as escolas de hotelaria, passando pelos nossos institutos politécnicos, etc, etc. Seguramente temos hoje uma geração mais bem preparada. Temos outros problemas depois, para esta geração mais bem preparada, mas temos uma geração mais bem preparada. Eu estou convencido que Portugal, num espaço de tempo não muito longo, tratará melhor esta cultura da primeira boa impressão, quer em primeira instância para os que cá moram, quer em segunda instância para turistas estrangeiros. Mas concordo consigo que nós preocupamos muito com a promoção interna, depois externa, preocupamos muito com o flyer, com a brochura, com o mapa, com o branding, etc, etc, e não damos muita importância a essa componente essencial que tem a ver com a nossa própria matriz cultural. Felizmente, eu acho que somos todos muito simpáticos. Eu vou ser esmagadoramente simpáticos. desmancha-prazeres. Mas eu acho que somos. Não, vou ser desmancha-prazeres numa coisa. Não, mas só Está tudo certo. simpáticos somos. Somos magníficos. Eu vou ser desmancha-prazeres. Olhando para as outras terras, há muita coisa. Vou ser desmancha-prazeres num aspecto, que é este, que é o seguinte. Ética. Ética é um aspecto fundamental do turismo e acontecem, geralmente nesses fóruns não se fala isto. Mas eu que não estou a fazer promoção turística, estou mais preocupado com os problemas que temos a resolver. E tive a sorte ou o azar durante uns anos ter sido guia intérprete. E não sou vendido ao negócio. Conheci os podres do sistema. Okay? E o principal podre está em levar os turistas ao sítio onde se dá mais comissão. E quem não faz, o guia que não faz, tem logo mais relação com o motorista. Como o motorista sabe onde é que dão comissão e a sério, e a comissão é repartida entre guia e motorista. Ok? Em todo lado do mundo. Sim, não é assim. Isso é típico do Norte de África, mais do que noutros países, ou seja, estamos na cauda da Europa também a esse nível. Há um centro comercial, perto de Fátima, onde só param autocarros, onde o motorista está junto às caixas a ver quais são os seus e a ver quanto é que eles pagam,
parece que não acredita na senhora da Caixa. Porque no final, uma parte é para repartir com o motorista e portanto, guia. Isto, os turistas não são parvinhos. Os turistas entendem que são manipulados. Ok? Portanto, podemos ser simpáticos, mas também temos que ser honestos. E é assim, basta que haja um indivíduo em toda a cadeia do turismo a fazer o que não deve, às vezes o taxista, também é outro aspecto. Toda a boa impressão inicial se estraga no fim. Portanto, simpatia sim, mas honestidade também. Eu nem lhe conto o que Ora, aconteceu. eu Taxistas que esquecem, todos se esqueceram do troco. Nenhum. Eu trabalhei muito com guias turísticos, e há países, e eu visitei muitos países antes da queda do muro de Berlim, que nós íamos daqui com grupos e chegámos ao aeroporto e estava, portanto, um guia nacional. E esse guia nacional tínhamos um tour, digamos, pelo país, mas chegávamos a uma cidade, o guia nacional entregávamos ao guia local. Portanto, o guia local é que realmente nos apresentava, portanto, a sua cidade. Aqui começou, mas depois acabou. Deixem-me dizer-vos o seguinte, queria começar com o encerramento desta sessão, porque o Sr. Presidente da Região de Turismo está claramente apertado no horário, mas não só, também estamos a cumprir o nosso horário também. Parece-me que ficou aqui mais ou menos evidente que há de facto uma oportunidade nova com a inserção do Oeste e da Nazaré em particular na região centro, que há um homem competente à frente desses destinos, que ficámos aqui a saber que existe uma série de programas que vão ser desenvolvidos no futuro. Queria agradecer também ao professor Francisco Dias, porque de facto me parece que a visão de integração com os empresários, da relação com as entidades administrativas, autarquias e também diretamente com as empresas, me parece extremamente importante para que essas parcerias possam resultar num reforço destas redes e destes produtos que falámos há pouco. O Oeste tem muito potencial em termos de produtos e serviços típicos aqui da região. A Maçã Alcobaça, a Pera Rocha, temos muita coisa a nível de gastronomia, de património, de mar, uma série de produtos que podemos promover e que o turismo do centro, reforçado, com mais dinheiro, também vai ter mais dinheiro do ponto de vista relativo, não em termos absolutos, isso é outra questão, provavelmente vai dar-nos também essas novas oportunidades. Queria também dizer-vos o seguinte, esta conferência é sobre turismo, é sobre oportunidades ou características e políticas do programa do turismo. Nós vamos ter uma ou outra, também da parceria da ACISNE com a AIRO e com o jornal, vamos ter uma ou outra no sábado da próxima semana, para vos falar dos apoios que o Estado tem, através do IAPMEI, vem cá uma chefe de departamento, para explicar que fundos é que existem para apoiar o investimento diretamente, e também vamos ter aqui um auditor sénior para explicar que vantagens a nível de investimento, a nível contabilístico, existem para as empresas neste momento, a nível fiscal, sobretudo, existem neste momento para quem possa investir este ano, em particular, mas provavelmente no próximo ano, vai ser prolongada essa medida. Isso é uma participação. De qualquer forma, penso que a conferência foi útil no sentido de vos dar esta informação. Também em rede funcionámos entre a ACISNE, a AIRO e o jornal. Queria-vos agradecer a todos a presença e, em nome da ACISNE, deixar aqui também o encerramento ao Sr. Presidente da Direção. Era o Conselho Fiscal, mas o Presidente da Direção vai dar o encerramento formal e queria-vos agradecer mais uma vez a presença. Portanto, o encerramento formal foi importante dizer, como agradecer a vossa presença aqui. Eu, que sou de poucas palavras, porque sou muito pouco objetivo no que digo, se assim entenderem, agradecer com toda a sinceridade para a parte da ACISNE o tempo da vossa deslocação aqui e aos senhores oradores que aqui tiveram, o nosso agradecimento também, e é isto que tenho a dizer, e para a parte que me toca, dou então por encerrado,
portanto, que esta conferência que aqui agora se realizou e deu como acabada. Está terminado. Só dizer-vos uma coisa, esta conferência é transmitida em direto, via vídeo e também em termos acústicos para 5 sites. Portanto, provavelmente, para além da população que aqui está a assistir, haverá muita gente online, não é? Temos aí umas marcas de buscas, de motores de busca de turismo que era impensável há 4 ou 5 anos atrás existir na oferta turística. Nem vocês É sabem. uma das coisas que era impensável. Nem nós imaginamos. Até Não, onde é que não, pode não. chegar. Já substituem as agências físicas. Obrigado. Até a próxima. Ok. Obrigado.